Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Chosen Generation Podcast. E pessoal, no episódio de hoje estamos muito abençoados de verdade. Nós recebemos uma visita que vem de muito longe para poder nos ensinar, para poder deixar uma palavra de bênção para ti, para mim, para nós. Essa visita, só para verem o quão nós somos importantes, o quão a palavra de Deus, o evangelho em si é muito importante. Essa visita veio diretamente do Brasil para poder nos abençoar com a palavra de Deus. Então, Pastor Gabriel, seja bem-vindo ao Chosen Generation Podcast. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, e a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão nos acompanhar e os que vão nos acompanhar. Quero louvar a Deus pela minha vida, pela saúde, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Dizer que é um privilégio, uma oportunidade de poder sentar nessa cadeira, nessa mesa, para compartilharmos o conhecimento, a palavra do Senhor, para a honra e glória a nosso Deus. Uau. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. E hoje vamos flutuar, vamos voar no tema que é crescimento do evangelho jovem. Amém. Crescimento do evangelho jovem. Então, pastor, nós queremos ouvir do pastor como é que está a ser o crescimento do evangelho jovem, tanto no Brasil, tanto em Moçambique e em todos os países que o pastor tem passado. Pastor, antes disso, pode se apresentar para o nosso pessoal? Pode. Amém. Mais uma vez, eu sou o pastor Gabriel Wine, moro no Brasil, mas tenho pregado a palavra do Senhor Jesus Cristo, Moçambique, Etiópia, Espanha, Argentina e Brasil mesmo. Uau. Amém. Então, temos pregado a palavra do Senhor e tem sido uma bênção. E tão interessante poder sentar nessa mesa aqui para falar sobre jovem. Exatamente. Jovens são futuros ministros do evangelho, da salvação do amanhã. Então, é uma bênção sentar nessa mesa aqui. É um privilégio, é um prazer sentar nessa mesa aqui. Uau, mas pastor, antes mesmo de começarmos a entrar no nosso tema, Aham. gostaria de saber como é que são essas viagens que o pastor faz para pregar o evangelho. O pastor falou de Ásia, Europa, né? Falou Certo, de certo, Europa, falou de vários lugares. Quero saber como é que funciona isso, como é que o pastor faz isso? Em primeiro lugar, é o chamado. É o Uhum. chamado. Eu tenho um chamado missionário. Ok, Sou pastor porque cuido das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. ok. Mas o meu chamado é missionar, pregar a palavra Uhum. do Senhor Jesus Cristo. E por intermédio desse chamado que eu carrego, acabo tendo conexões com pessoas que eu nem conhecia por intermédio da internet. Acabo conhecendo pastores, acabo conhecendo evangelistas, que acabamos se conectando e acabo visitando esses países aqui, pregando a palavra. E tem sido uma experiência extraordinária. Isso é o que eu preciso compartilhar com jovens. Já vou começar por aqui, preciso Exatamente. compartilhar com jovens. Precisamos saber o nosso chamado. É muito importante o jovem conhecer o seu chamado. Porque quando você conhece o seu chamado, você exerce a obra no seu chamado. E isso é uma bênção. Então, tem sido uma bênção viajar, pregar nesses países aqui, tendo conexão com outros pastores, mas estou dentro do meu chamado. Eu tenho um chamado missionário. Missionário, sim, Tenho sim. chamado Então, missionário. o pastor entra em contato com outros pastores de outros países. Certo. Uau, e acaba indo pregar em todos os países. Já foi para quantos países, mais ou menos, para pregar a palavra? Estamos a falar de 4 países. Ok. 4 países. Já preguei e ano que vem temos 2 países, Roma e França. Uau, muito Vamos poderoso. alcançar Roma e França ano que vem. Eu creio que Deus vai nos dar graça, vai nos dar sabedoria para compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo com os irmãos de Roma e França, em nome de Jesus Cristo. Mas como é que funciona em termos da língua que fala-se lá? Porque há muitos sítios onde não fala-se português. Amém. Essa é a pergunta que eu tenho... Muita gente faz para mim. Pastor, como tem sido pregar o evangelho no países que não falam a mesma língua que você fala? É só pela graça. É só pela graça. Esses 2 países que eu já passei, Espanha, assim como a Argentina, são países que falam língua
espanhol. Exatamente. Falo língua espanhol. Graças a Deus, já estou aprendendo. Já estou Sim, aprendendo. Graças a Deus. E pela graça, sempre em lugares que eu vou, seja espanhol, seja inglês, eu acabo encontrando intérprete que acaba me ajudando. Ah, Que ok. acaba me ajudando Sim. a pregar a palavra para os irmãos em Cristo. Mas isto não dificulta ao pastor se conectar com o povo, com o público? Por causa da língua, não dificulta de alguma forma? Quando nós somos chamados mesmo, quando é coisa de Deus, Exatamente, sim. sempre Deus acaba dando graça. Deus prepara o campo. Deus Exatamente. prepara pessoas certas. Deus prepara o campo. E Deus prepara o povo que necessita ouvir. Então, a língua nunca é problema para Deus. Nunca é problema. Então, é só nós se prepararmos, irmos para o campo. Deus sempre acaba dando providência, acaba enviando alguém para nos interpretar. Quando eu fui para a Argentina, Sim. pela primeira vez, não tinha nenhum intérprete quando eu fui para a Argentina. A gente não sabia quem podia me interpretar. Mas eu fui pela fé e, graças a Deus, encontrei alguém para me interpretar. E deu tudo certo, em nome de Jesus. Uau, muito poderoso. Deus prepara o campo antes do pastor chegar lá. Deus prepara, Deus prepara. Deus prepara. Pastor, nós queremos saber, pelo que eu saiba, o pastor é moçambicano. Certo. Quero saber como é que passou a viver no Brasil, foi para estudar, não quero perceber muito bem como é que é a história do pastor. Eu sou moçambicano, da cidade da Beira. Cidade da Beira, ok. Fiz os estudos na Beira. Enquanto eu estava na Beira, havia missionários brasileiros que vinham fazer palestras e conferência na cidade da Beira. E eu acabava interpretando aqueles missionários com a língua nossa materna, que é cena para português, de português para cena. Então, acabei me conectando com aqueles missionários que vinham pregar a palavra, realizando conferência, acabamos se tornando amigos e eles me fizeram um convite. Pastor, você gostaria de um dia conhecer Brasil? Foi por intermédio dessa porta que acabou se abrindo. Fui para o Brasil, não para morar no Brasil, fui para o Brasil para conhecer o Brasil. Mas isso foi em que ano, mais ou menos? Estamos a falar de mais ou menos de 2016, 2017. 2016, ok. E Sim, 2016, 2017 que eu fui para lá. Fui para conhecer, não fui para morar. E quando cheguei lá, graças a Deus que tudo deu certo. Gostei da cidade, conheci e várias portas acabaram se abrir. E é o campo que Deus me enviou para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pregou. Eu estou dizendo que o meu, se não é terceiro, é o quarto sermão que eu preguei no Brasil, foi na rua. Ok. Eu preguei na rua. Preguei muito tempo no Brasil, na cidade de São Paulo, nas ruas, alcançando as almas para o reino de Deus, pregando o evangelho para mendigo, pregando o evangelho para pessoas drogadas, pessoas que estavam nas trevas. Então, o que aconteceu lá? E de lá para cá, só história para contar. Deus foi abençoando, foi abrindo porta, construir uma família. Sério? Tudo lá no Brasil? Tudo lá no Brasil. Eu tenho dupla cidadania. Okay. Eu sou brasileiro e sou moçambicano hoje. Estamos a falar, tenho 9, quase 10 anos que estou no Brasil pregando a palavra do Senhor e morando lá. E não pensa em voltar para vir aqui definitivamente? Prefere ficar lá mesmo no Brasil? Os planos que nós, como homens de Deus, os planos do homens de Deus são planos de Deus. Exatamente. Então, sim. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã não me pertence. Okay. Meu desejo é continuar no Brasil, pregar a palavra no Brasil e ir para mais à frente. Mas a gente não conhece os planos e projetos de Deus para a nossa vida amanhã. A gente não sabe. Mas uma dúvida que tenho aqui é como é que o pastor vive lá? Ainda vive com os missionários ou com o tempo acabou construindo a sua própria casa, adquiriu a sua casa e construiu a sua família? Não. Com os missionários foram acho que 3 semanas. Não é possível. O resto, Quer dizer, Deus foi... O pastor foi com os missionários para lá. Certo. Chegou lá, só ficou com eles 3 semanas. 3 semanas. Se eu não estou errando, mais ou menos 3 ou um mês. O resto, eu aluguei casa. Comecei de baixo, aluguei casa. E foi um processo. Sim. Foi um momento mais difícil. Por quê? Porque estava longe da família. Sim.
Foi um processo. Mas Então, isso já trabalhava lá, arranjou um trabalho depois ou só vive da pregação do evangelho? eu vivo do evangelho e sou empreendedor. Tenho outros negócios. Ok. Mas os negócios já é 4 a 5 anos para cá. De Ok. outros anos foi evangelho pela fé mesmo. Tá, eu gostaria de perceber, pastor, desculpa, ainda não, isso aqui, ainda nem estamos no nosso tema, Aham. mas gostaria de perceber, como é que é quando um pastor diz que ele vive do evangelho em si? Como é que é? Como é que o pastor vivia lá, porque disse que começou a ser empreendedor de 5 anos para cá, Isso. mas viveu 10 no Brasil. Isso. Mas já Então, vamos para 10 anos. Para 10 anos. Então, Isso. nesses primeiros 5 anos, como é que o pastor vivia? Como é que vivia do evangelho? Como que é? Quando eu falo que eu vivia de evangelho pela graça, né? É que os irmãos em Cristo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles que me sustentavam, eles que me ajudavam. O irmão me dava cesta. Quando eu ia pregar, os irmãos acabavam me ofertando com uma bênção. Igrejas que eu ia. Tinha igrejas que eu ia, acabavam me dar R$ 50. Sim, Eu sim. nunca cobrei para pregar o evangelho. Nunca cobrou para pregar o evangelho? Nunca Sempre as cobrei pessoas aí que pra- davam como oferta? As pessoas me davam como oferta. Porque as pessoas conheciam, as pessoas que me convidavam, conheciam que eu vim da África e estou vivendo pela fé dentro da obra do Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Então, cada igreja que eu ia me davam 100, tem igreja que eu ia no princípio me dava 50, e eu pregava, e isso que dava, às vezes dava 300, 400, é o valor que eu pagava a casa, era abençoado com cesta. Foi esse tempo. Foi esse Uau, tempo. uau. Foi um processo. Então lá os servos de Deus percebiam a história do pastor, que o pastor vinha da Beira, vinha da África, Isso. e iam ajudando com o que eles podiam. Isso. Pagavam Isso. aluguel até. Isso. Os irmãos me ajudaram bastante. Os irmãos me ajudaram com a TV que eu tinha, a cama me ofereceram, a geladeira me ofereceram. Tudo que eu tive, cobertor, até cobertores, cobertores? eu ganhei. Ganhei dos irmãos em Cristo. Brasil. Em Brasil. Ganhei. Uau, Ganhei. uau, muito poderoso. Foram os anos eu sendo abençoado com os irmãos. Sexta, eu ganhei. Eu ganhei. Os irmãos me abençoavam. Então, meio que o pastor renunciou à sua vida aqui em Moçambique, na Beira, para ir para um território novo para a pregação do evangelho. Certo. Eu... Mas o pastor simplesmente não ficou com medo de deixar as coisas aqui para ir para um território diferente, para um território novo. Não ficou com medo de alguma Eu vou forma. confessar a verdade para você. No princípio eu tive medo e receio. Mas havia algo dentro de mim que eu acredito que é Deus. E hoje tenho certeza que foi Deus que falou no meu coração que ia dar tudo certo. E graças a Deus deu tudo certo. A mão de Deus me sustentou e tem me sustentado dia após dia. Em todo o tempo, todos os anos que eu estou no Brasil, a mão de Deus tem trabalhado sobre a minha vida. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado. A sua mão nunca me abandonou. Apóstolo Paulo, ele vai escrevendo no segundo livro de Timóteo, Sim, sim. no capítulo 4, no seu verso 16 e 17, Paulo vai dizendo que na minha primeira defesa, os irmãos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu o meu julgamento. Sim, sim. Mas, porém, o Senhor não me desamparou. O Senhor esteve comigo. Isso, o que eu estou querendo dizer? O Senhor tem me guardado. O Senhor tem me protegido. Em todo o tempo que eu tenho vivido no Brasil, o Senhor nunca me abandonou. A sua mão tem me sustentado. A sua mão tem me guardado. Nunca me abandonou. Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Assim como diz a sua palavra, que Deus não é homem para que minta. Exatamente. E não é filho do homem para que diga alguma coisa, não venha cumprir. Sim, sim. Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Quando você está debaixo da palavra do Senhor, e foi o Senhor que te mandou, Deus nunca te abandona. Ele é consigo até nos seus últimos dias de vida, Ele te sustentará. Sim, sim. Eu percebo que a história do pastor serve também de incentivo para o jovem que nos assiste, que quer sair do país para ir pregar o evangelho em um outro sítio.
ele deve ter essa coragem que o pastor teve. O pastor teve muita coragem mesmo. Eu acho que tem pessoas que hoje em dia não fariam isso, mas o pastor acreditou em Deus mesmo e foi para fora do país, onde não conhecia ninguém. Tinha um familiar lá? Ninguém. Não, ninguém. E não tem até hoje. Até hoje. Não tem. A família que eu tenho lá é a minha família mesmo, que eu construí lá. Que é meus filhos, minha esposa. É a família que eu tenho. Mas não tenho nenhum parente, pai, mãe, não tenho. Mas tenho Deus comigo lá. Deus com o pastor. Tenho Deus Foi comigo. sozinho. Epá, isso é muito bom, pastor. Então, pastor, vamos entrar ao nosso tema que é o evangelho jovem. Tá percebendo? Queremos saber sobre como é que está a ser o evangelho, o desenvolvimento do evangelho jovem no Brasil e aqui em Moçambique. Essa comparação, como é que o pastor vê essa comparação? A aderência dos jovens ao evangelho nos dois países. Em primeiro eu vou falar sobre Brasil, porque moro lá atualmente. Sim, sim. Então eu vou falar sobre como tem sido recebido o evangelho no seio dos jovens brasileiros. Sim, sim. Graças a Deus, o evangelho no Brasil está sendo uma bênção na sociedade de jovens. Jovens brasileiros têm recebido o evangelho, graças a Deus, uma bênção. Tem sido uma bênção. Sim, sim. Temos visto o crescimento do evangelho no seio dos jovens. Temos visto o avivamento dos jovens no evangelho. Temos visto isso, temos contemplado isso. E para falar sobre Moçambique, louvado seja nosso Deus. Sim, sim. Tenho muitos amigos pastores aqui em Moçambique, jovens pastores que têm pregado o evangelho. Isso mostra que o evangelho está crescendo e os jovens estão a caminhar. Tem sido uma bênção o crescimento do evangelho. Da mesma forma que aqui em Moçambique tem tantos pastores jovens, lá no Brasil também é a mesma coisa? Não. Existe diferença. Sim. Aqui em Moçambique temos muitos pastores jovens. Relação Brasil. Brasil não temos muitos pastores jovens. Temos pastor jovem, mas comparando a Moçambique, temos mais pastores jovens em relação ao Brasil e outros países que eu já fui. Eu acho que Moçambique tem mais pastores jovens em relação a outros países. Então, comparando de todos os sítios que o pastor já foi, Moçambique é o país com mais pastores jovens. Comparando Brasil e Moçambique, sim. Eu acho Brasil tem menos pastor jovem em relação ao Moçambique. Moçambique tem mais pastor jovem comparando ao Brasil. Sim, Brasil não temos muitos pastores jovens. Não temos muitos pastores jovens. Até porque Brasil temos muito isso de presbítero. Ok, sim. Temos muito presbítero, temos diácono, temos evangelista. Sim. Temos toda essa hierarquia eclesiástica. Sim. Entendeu? Então, aqui já não. As pessoas, um jovem decidiu hoje querer abrir um ministério, quer ser pastor, e aquela acaba saindo de outra igreja, já é pastor. Mas o pastor, vendo essa situação, acha isso uma coisa positiva, uma coisa negativa? Como é que é? Pela experiência que o pastor tem no evangelho. Acha isso de os jovens em Moçambique estarem a abrir muitas igrejas. Um jovem está numa igreja hoje e não gostou de uma coisa, foi feita naquela igreja, saiu e abriu outra igreja. A primeira coisa, o que eu vou dizer é isso. Quem não senta para aprender não é digno para ficar de pé para ensinar. Precisamos sentar para aprender, para depois ficar de pé para ensinar. Por quê? Quando você não tem experiência ou não sentou para aprender, como que você vai ficar de pé para ensinar? Muitos jovens pastores não tiveram oportunidade ou não tiveram paciência de sentar para aprender, mas hoje querem ensinar, querem ser pastor. Um pastor precisa ter, no mínimo, conhecimento das escrituras sagradas. Sim. Amém? Um pastor precisa, no mínimo,
ter conhecimento das escrituras sagradas, do evangelho que você prega. Para que você tenha conhecimento das escrituras sagradas, você precisa sentar para aprender. Alguém precisa te ensinar. E os jovens pastores de hoje, eles não querem sentar para aprender. Sim. Eles E querem muitos... ficar de pé para ensinar, mas não querem sentar para aprender. O que vamos ensinar se nós não sentamos para aprender? Mas muitos dizem que até Jesus não sentou para aprender, mas com a expressão do Espírito Santo ele conseguiu pregar o Evangelho. É por causa disso, dessas frases, dessas palavras, dizer que Jesus Cristo não sentou para aprender. Muitos se perdem nesse caminho. Jesus Cristo era 100% homem e 100% espiritual. Está entendendo? Então, não podemos se comparar a Jesus. Eu não sou Jesus. Você não é Jesus. Pastor que está aí abrindo obra não é Jesus. Então, nós precisamos ser ensinados. É claro que o Espírito Santo ensina, mas também nós precisamos ser ensinados com homens para a gente adquirir conhecimento do Evangelho. Sim. Então, o pastor acaba considerando errado esse acontecimento. Eu acho errado quem não senta para aprender, que corre para abrir uma igreja enquanto não tem, no mínimo, conhecimento básico das Escrituras Sagradas, dizendo que o Espírito Santo vai me ensinar. Não, vai tropeçar. Precisamos sentar para aprender, ouvir, para que a gente depois anuncie o Evangelho. Mas também, além disso, tem o que é chamado do chamado para a pessoa abrir uma igreja, chamado de pastor. Tem pessoas que ainda não é pastor, não foi consagrado como pastor, mas já está aí, abriu uma igreja, porque Deus teve um sonho, que Deus disse para ele abrir uma igreja, e assim vai. É por isso que nós temos muito déficit. Louvado seja nosso Deus, que temos várias igrejas sendo abertas. Louvado seja nosso Deus, temos vários templos sendo abertos por jovens, honra e glória a nosso Deus. Sim. Mas também nós acabamos observando no meio desses templos que os jovens estão abrindo, os novos pastores que estão abrindo as igrejas, estão a desviar muitas pessoas também. Estão a levar muitas pessoas para a perdição também. Entendeu? São muitos templos sendo abertos, mas também muitas pessoas também estão sendo desviadas para o caminho errado. Por quê? O pastor que está ensinando a palavra de Deus, ele ainda não tem maturidade. Ele ainda não tem conhecimento daquilo que ele está ensinando. Sim. Ele também ainda não é convertido. Sim. O pastor também ainda não é convertido. Ainda não é convertido. O suficiente para pregar o evangelho para uma outra pessoa. O pastor ainda não é convertido também. Ainda não se converteu. Mas ele quer pregar o evangelho. Não estou dizendo que a pessoa não pode falar de Cristo. Mas estou dizendo, um pastor, líder, precisa ser uma pessoa que nasceu de novo. Não somente das águas, mas do Espírito Santo de Deus. Tem que haver nele palavra que se chama metanoia, que significa mudança de comportamento, mudança de caráter radical para viver e para andar segundo a vontade de Deus. Um líder precisa ser uma pessoa que nasceu de novo do Espírito Santo, para que ele pregue o evangelho e as pessoas olhem para você e vejam um Cristo ressurreto, um Cristo sobre a sua vida. Então, quando as pessoas olham para um líder e não conseguem ver Cristo sobre as suas vidas, acaba se tornando um escândalo. Você chama as pessoas e diz, venham, e quando as pessoas chegam a você, eles não encontram Cristo, essas pessoas acabam sendo pessoas frustradas. É por isso que temos muitas pessoas hoje que dizem já frequentaram a igreja, mas são pessoas frustradas. Por que essas pessoas se tornam frustradas? Porque encontraram um líder que ainda não nasceu de novo do Espírito Santo, que não é uma nova criatura em Cristo, que não existe nele metanoia. Esse líder, não há Cristo nele. As pessoas, quando chegam nele, não veem a graça de Deus sobre a vida dele. E essas pessoas acabam voltando, se decepcionam. Quando que nós descobrimos que o líder não tem graça, que o líder não tem Deus,
é quando ele fala mais dele mesmo. É o que nós observamos aos novos pastores em Moçambique, assim como outros países, novos pastores. Eles acabam colocando eles no centro de tudo. Enquanto o centro de tudo é Deus, o centro de tudo é Cristo. Um jovem pastor, ele precisa saber que Cristo é o centro, o dono da igreja é Cristo. Infelizmente, nós vimos os jovens pastores acabam colocando até placa dentro da igreja em nome dele. Pastor, essa é uma questão muito interessante mesmo. Hum. O que é que o pastor acha sobre as igrejas que no banner principal, ali fora, tem a foto do pastor ali grande? O que o pastor acha sobre isso? Eu vou dizer, isso não é pecado, Ok? mas eu não acho bonito. Não é acho bonito. ético. Yeah. Pode ter placa de nome da igreja, mas não acho bonito. Entendeu? Não acho bonito. Colocar aí. É que as pessoas acabam endeusando o pastor. Entendeu? As pessoas acabam, principalmente os novos na fé, que não têm conhecimento da palavra, quando eles chegam na igreja, acabam encontrando uma imagem grande do pastor. Entendeu? Ele encontra uma imagem grande do pastor. Ele acaba olhando aquilo como se fosse o principal. Não. O principal dentro da igreja, a pedra angular da igreja é o Cristo. Sim. As pessoas precisam entrar na igreja, ouvir sobre Cristo, sair na igreja carregando Cristo, ir para suas casas falando sobre Cristo. As pessoas não podem entrar na igreja, ouvir tanto tempo só nome de pastor, imagem do pastor, tudo envolvendo pastor, envolvendo profeta, não. As pessoas precisam ir para a igreja, ouvir sobre Cristo, ouvir o evangelho, não ouvir todo momento o nome de profeta, isso, não. As pessoas precisam ouvir sobre Cristo. O pastor não é o centro da igreja, o centro da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pedra angular da igreja. É o Cristo que tem que ser exaltado na igreja, é o Cristo que tem que ser falado na igreja. Não é o pastor, o profeta, o evangelista que tem que ser falado todo o culto, não. É o Jesus Cristo que tem que ser. Pessoas têm que sair dentro da igreja com o conhecimento que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, que Jesus é o dono da igreja, ele que morreu para a igreja, ele é o Senhor, ele é o pão. Ele é o pão Da vida. Da vida. Uau, muito interessante, pastor. É muito interessante mesmo. Então, é errado um pastor ter a sua foto no banner principal da sua igreja? Eu não acho bonito. Não acho bonito. E não vou dizer que é pecado. Sim. Não vou dizer que é pecado. Mas é errado ou não? Eu para mim, posso dizer que não acho certo. Sim. Não acho certo. Sim. Colocar a imagem de um pastor na igreja. Não acho bonito. Não acho certo. Sim. De todos os sítios que o pastor foi em missão de pregação do evangelho, quais são as principais semelhanças na parte dos jovens que o pastor viu? Diferenças e semelhanças. A diferença entre Moçambique e Brasil, no seio do jovem, é que os jovens moçambicanos se apressam muito em querer ser pastor, se apressam muito em querer carregar o título. Eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou evangelista. Enquanto, se você olhar para os jovens brasileiros, eles se apressam em conhecer as escrituras sagradas, se apressam para estudar a teologia, se apressam em ter conhecimento. Se você olhar a maioria dos jovens em Brasil, eles frequentam para a escola bíblica dominical nos domingos, assim como as escolas de teologias. Os jovens são aconselhados a estudar a palavra, conhecer a palavra, ir para o ensino da palavra, frequentar a universidade de teologia. Eles são aconselhados. Enquanto aqui em Moçambique, muitos jovens se apressam em ter título, em serem chamados profetas, em serem chamados pastores.
Isso tem gerado muito problema no seio do evangelho aqui em Moçambique. Não podemos se apressar em ter título, em ter fama, em ter cargo, em ser conhecido. Devemos se apressar em ter conhecimento da palavra, estudar, e se apressar em viver debaixo da palavra de Deus. Então, a diferença é mesmo a busca pelo conhecimento da A palavra. busca pelo conhecimento. O É a jovem principal pastor diferença. moçambicano ou os jovens moçambicanos, poucos deles gostam de buscar o conhecimento das escrituras sagradas. A maioria deles, e por isso se abrem muitas igrejas, a maioria deles gostam de ter título, ser chamado profeta, ser chamado general. General de Os generais. Jovens moçambicanos se apressam muito em ser chamados general, profeta, mas não se apressam em ter conhecimento da palavra, em ter conhecimento das escrituras sagradas, em estudar a teologia, em sentar para aprender, para que ele possa ficar de pé um dia para ensinar também. Então, essa é a diferença que existe entre jovens moçambicanos e jovens brasileiros. Não estou dizendo que os jovens brasileiros não têm jovens corrompidos, mas é difícil você encontrar jovem brasileiro, você dizer, eu sou general. É difícil você encontra lá jovem, irmão. Irmão, sim. Irmão. Aqui é difícil um jovem, às vezes, pastor, se ele chamar irmão, até fica chateado. Lá você encontra um jovem, irmão, presbítero, diácono. Enquanto aqui, Moçambique, você nunca vai encontrar um jovem diácono. É difícil. É difícil, né? É difícil você encontrar um jovem presbítero. É difícil. Todos os jovens são pastores Não, mas e profetas. pelo que nós vemos nas redes sociais sobre o Brasil, nós temos uma outra imagem do Brasil. Nós temos uma imagem mais um pouco desviada do evangelho do que qualquer outra coisa. Nós, quando vemos nas redes sociais, vemos que Brasil são mais festas, são mais que acabamos não vendo mais essa parte aí do evangelho no Brasil. Não sei se... Brasil é um país muito grande. Sim. Entendeu? Brasil é um país muito grande. Tem várias cidades. Então, significa onde há um crescimento do evangelho, sempre a mão de Satanás está naquele lugar. Sim. Tá entendendo? Então, Brasil sendo um país grande, também existe muita massa de pessoas se desviando também. Então, não significa que no Brasil não existe jovens desviados, mas estamos a falar de jovens que conhecem as escrituras sagradas também. No Brasil são muitos. São muitos. São muitos jovens. São muitos jovens conhecendo. Eu prego mesmo para muitos jovens. Congresso de jovens. Agora mesmo eu vou chegar no sábado, já vou pregar no aniversário, trabalho de jovens. Uau, coisa de Entendeu? jovens, sim. Então lá tem muitos trabalhos de jovens, congressos de jovens, trabalho de jovens, retiradas. Tem trabalhos que aqui não se faz. Não, aqui Lá também tem faz, retiros. pastor. Aqui também faz, pastor. Aqui Faz, mas Ultimamente- pouco. Não, Pouco. pastor. Não. Quantas igrejas fazem Ultimamente, retiros pastor. para um lugar onde aprende a palavra, se dão perguntas? Pastor, Pouco. ultimamente tem acontecido muitos retiros e muitos encontros de jovens. Talvez nas de igrejas. de alguns anos para cá tenha havido esse crescimento de os jovens partir para retiros, muitos trabalhos. Mas não é tão como o Brasil. O Brasil já vive isso um tempo. Já vivi isso há muito Já tempo. está vivendo isso um tempo. Não, mas agora presenciamos que em Moçambique está, os jovens, eu gosto de ver agora, porque os jovens mesmo estão com muita força. Despertaram. Despertaram os jovens. Despertaram. Também Há não um são avivamento muitos. neles. Sim, também não são muitos, né? Podemos dizer que não são muitos. Mas os jovens de Moçambique agora teve um avivamento nos jovens. Os jovens acordaram. Agora vemos muitos eventos de jovens. Tem muitos eventos mesmo. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Louvado seja nosso Deus que o evangelho em Moçambique está crescendo. Sim. O evangelho está crescendo. Louvado seja nosso Deus. Significa que se o evangelho está crescendo, é em toda a camada. Em toda a Em camada, toda a sim, camada. Então, dá para perceber que os jovens também estão
a crescer. Sim, mas eu acho que o evangelho precisa mais dos jovens. Precisa muito mais dos jovens, porque é a parte onde há mais força. Há mais força de vontade. Há mais... como eu posso dizer? Há mais força, que é a parte dos jovens. Porque os mais velhos, de certa forma, já não têm tanta força assim quanto os jovens têm. Então, ao invés dos jovens estarem a se perder, eu acho que é muito melhor, é muito bom termos e vermos a movimentação dos jovens, como temos visto atualmente. É uma benção, É, uma pastor. benção, uma benção. É benção mesmo. Mas aquilo que eu falava, pastor, das redes sociais, eu não sei se nos enganam de certa forma, mas parece que o Brasil, os jovens do Brasil, estão mais para as festas e qualquer outra coisa. Não, na verdade, existem várias festas também, mas existem vários avivamentos que estão acontecendo no Brasil, no seio dos jovens. Existem vários. Nós que estamos vendo do outro lado, às vezes, sim, do outro acontece lado isso também. da câmera, nós acabamos achando que o Brasil existe muito jovem desviado. Pelo contrário, existe muito avivamento no seio dos jovens brasileiros. Existem muitos avivamentos. Eu mesmo sou um dos pregadores que tem pregado em vários trabalhos, vários cultos de jovem no Brasil. E tem sido uma bênção. É aquilo que eu estava dizendo. Onde Deus coloca graça, Satanás sempre está lá. Sempre está lá. Está lá. Então, sempre vai existir Satanás. Sim, sempre vai existir pessoas desviadas do caminho errado. Mas, pastor, tinha uma questão aqui. O pastor, sendo moçambicano, é uma viagem missionária no Brasil. Quero saber quais são as principais dificuldades sendo um moçambicano a pregar o evangelho no Brasil. As principais... Primeiro vou dizer que pregar o evangelho no Brasil é uma bênção. Porque o povo brasileiro é muito acolhedor. Acolhedor, sim, O povo brasileiro é um povo abençoado. É um povo muito acolhedor. É um povo... eu aprendi a amar eles. É um povo muito abençoado. Sim. E isso, para mim, eu achei fácil. Para mim, achei fácil pregar o evangelho no Brasil. Achei muito fácil, porque eles me acolheram, aquilo que eu disse no princípio, entendeu? Sim. Eles me acolheram, eles me abraçaram. O povo brasileiro é um povo caloroso. É um povo que abraça, é um povo que ama bastante o povo moçambicano. Exatamente. Então, isso me facilitou, não tive dificuldade. As dificuldades são dificuldades que a gente sempre vai ter. Vamos ter. Dificuldades sempre temos um e o outro nessa jornada. Sempre vamos ter dificuldade. Mas o povo brasileiro é um povo caloroso. E isso facilita. Difícil é quando o povo não te aceita. Sim. Acho que isso é o mais difícil. Mas, de todos os sítios que o pastor já foi, houve um sítio onde o pastor viu que aqui há uma dificuldade mesmo. Brasil mesmo também. Também, Brasil. O pastor disse que o Brasil é o lugar onde mais recebe. Não, isso. Eu fui recebido bem, mas também foi o lugar que muito tive desafios. Teve vários desafios. Tive vários desafios, porque eu preguei em várias igrejas também que não deram crédito ao evangelho. Ok. Então, no Brasil tem muitas igrejas que o pastor pregou. Preguei. Que não deram crédito Não deram crédito ao evangelho. São igrejas mercenários. Ok. São igrejas que os pastores são amantes de dinheiros. Eles não amam ouvir o evangelho. Não, eles amam receber o dinheiro. Gosta de extorquir a noiva, estuprar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Driblar a noiva do Senhor Jesus Cristo, tirar dinheiro dela. Então já passei por essas igrejas, eu vi isso. E como é que o pastor teve que gerir essa situação? Eu preguei o evangelho e não voltei mais naquelas igrejas. Porque não foi mais convidado? Isso. Ou porque o pastor não quis mais Eles não me convidaram. Eles não me convidaram. Porque se você me convida para a sua igreja, para eu pregar a palavra do Senhor, se você me convida para a igreja, para que eu anuncie o evangelho do Senhor Cristo, eu vou pregar o evangelho. Sim. Até o curandeiro, se me convidar para eu ir pregar a palavra, eu vou. Sim. Tá entendendo? Sim. Até o curandeiro, se me convidar para eu pregar a palavra, eu vou pregar a palavra. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Se o curandeiro me convidar para eu ir pregar a palavra na casa dele, ou no lugar onde ele faz trabalho, eu vou. Porque quem transforma é Jesus. Exatamente. Então,
os pastores no Brasil, alguns pastores, Sim, sim. não são todos Não pastores são no todos, Brasil. exatamente. Sim. Alguns pastores. Isso, alguns pastores são amantes de dinheiros. Fazem um trabalho voltado para tirar dinheiro do povo. Sim, 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 sim. Isso mesmo. Eles acabam focando-se mais no dinheiro No do dinheiro, povo do que isso. na pregação do evangelho. Do evangelho. E para temos ganhar. o mesmo cenário em Moçambique ou não? Aqui também em Moçambique temos o mesmo cenário. Nós encontramos isso de diferente forma. Aqui também em Moçambique temos vários cenários. Moçambique tem os seus grandes problemas também quando falamos sobre dinheiro. Sim, sim. Mas, pastor, eu tenho aqui uma questão. Hum. De todos os sítios que o pastor foi, Brasil, falou mais de Roma, todos os sítios que o pastor foi, como é que funciona aquilo de usar-se águas e azeites nas igrejas? Como é que isso funciona? Então, usar água e usar azeite e vender para o povo de Deus Sim, sim, exatamente. é mentira de Satanás. É obra de Satanás. É engano. Um pastor não pode vender azeite e água para o povo de Deus, para as ovelhas de Cristo. Entendeu? Sim, O sim. povo já dizima, o povo já oferta, ainda quer vender água. E quem não tem as condições de comprar a água não vai receber a cura? Sim, sim, percebo. Entendeu? Eu não acho certo, e não é bíblico. Eu não acho certo e não é bíblico vender água, vender azeite para o povo de Deus. Se o pastor sentir de Deus que precisa entregar água ou azeite, Que faça de borla. que faça de borla. Que diga cada um traga a sua água, ora pelaquela água, as pessoas vão beber. Cada um compra seu azeite, traga seu azeite, vamos orar e levam para suas casas. Não, pastor, driblar a noiva, enganar a noiva do Senhor, enganar as ovelhas, vender o azeite para o povo. Isso é engano de Satanás. Isso é obra de Satanás. Não é obra de Deus. Vender o azeite, vender água para o povo de Deus é obra de Satanás, não é obra de Deus. Esse pastor já está corrompido. No momento que um pastor começa a vender água e azeite para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, esse pastor já está corrompido. Ele precisa se converter, precisa se arrepender desse trabalho que ele está fazendo. Porque isso não é obra de Deus. Se ele quer abençoar o povo de Deus com água e azeite, que ele venda, que ele compre, porque o povo já tem dado dízimo, que ele compre Que ele água, compre e ofereça ao povo. Ou diga para o povo trazer as suas águas, ela unge e cada um leva a sua água. E não vender água e azeite para o povo de Deus. Isso é trabalho, é engano, é obra de Satanás, obra de diabo, não é de Deus. Exatamente, pastor, exatamente. Isso não é uma coisa boa, não é uma verdade. Não é uma coisa boa, não é. E mais triste o povo acaba aderindo. Então, digamos, se uma irmã está doente, ela não tem condições para comprar o azeite, não tem condições para comprar água, e o pastor está vendendo o azeite, está vendendo água, como fica essa irmã? Exatamente. Que não tem condições. Não tem condições para adquirir. Significa que ela não pode receber a cura que ela precisa, porque o pastor está vendendo de certa forma estão a vender a cura para os crentes. Isso, estão a vender a cura. Sendo que Jesus dava de borla a todo mundo. Dava de graça. Sim. Entendeu? Pela fé. Pela fé da pessoa. Então as pessoas acabam vendendo o evangelho para as pessoas. Isso mesmo. Isso é venda. Isso é venda, exatamente. Venda. Isso. Ela é coisa de ladrão. Sim, pastor. Qual é a mensagem que o pastor quer deixar para o povo moçambicano, brasileiro, sobre a palavra de Deus, pastor? A palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, em outros livros aí, ou no livro de Joel, capítulo 2, ela vai dizendo assim: e há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Sim, sim. Essa é a mensagem que eu tenho para jovens pastores. A mensagem que eu tenho para jovens pastores e jovens, não somente jovens pastores, mas jovens, não se apresse
em ser pastores. Não se apresse em ter título, mas se apresse em aprender as Escrituras Sagradas. Sentem para aprender, para que um dia vocês fiquem de pé para ensinar. Exatamente. Essa é a mensagem que eu tenho para os jovens moçambicanos, para os jovens brasileiros, para os jovens de todo o mundo. Não se apressem em querer título. Não. Se apressem em aprender a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo vai dizendo, Timóteo, traga para mim a capa que eu esqueci. Traga a capa, mas traga também pergaminho. Mesmo Paulo estando preso, ele está pedindo capa, está pedindo livros, pergaminhos, para ainda escrever e estudar. Sim. Mesmo estando preso. Mesmo estando preso, exatamente. Nós, jovens, precisamos ter desejo de aprender o Evangelho. Essa é a mensagem que eu deixo para jovens moçambicanos, brasileiros, jovens de qualquer canto do mundo. Não se apresse em ser pastor, não se apresse em ter título, mas se apresse em ter conhecimento da palavra de Deus. Se apresse em orar, se apresse em buscar, conhecer o Senhor, se apresse em andar na santidade. Essa é a mensagem que eu tenho para jovens. Uau, muito forte, pastor. Muito obrigado mesmo, pastor, pela sua presença. Muito obrigado pela disponibilidade e cumprimento para nós, o povo brasileiro. Amém. Que lhes mando os nossos abraços. Amém. Dizer que nós os amamos muito também como Amém. irmãos em Cristo. Amém. Jovem, adolescente, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Chosen Generation Podcast. Assista mais outros episódios que estão aí no canal. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber mais e mais vídeos nossos. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Shalom. Deus abençoe vocês aí que vão nos acompanhar. E você que está nos acompanhando, um forte abraço. Que a mão do Senhor sustente você e sua casa. E que deixar uma palavra abençoada para você. A Bíblia Sagrada vai dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para plantar, mas há tempo para colher. Há tempo para chorar, mas há tempo para limpar as suas lágrimas. O maior problema que nós temos no seio do jovem hoje é por causa do tempo. Então, espere no Senhor com paciência, aguarde no Senhor com paciência, no tempo certo, na hora certa, Deus vai cumprir com a sua promessa. Deus te abençoe. Amém. Amém.